Eu não sei nenhum, eu não sei mais nenhum. Nem os jovens, que é mais fácil, que normalmente são menos. Não, desculpem, vamos fazer um pequeno à parte. Então, temos a Helena, Cátia, a Cátia, a Hilda, a Rita, o Hugo, também bastante diferente. O Hugo, diga, Beatriz, tem mais caracóis, o Hugo, Beatriz, atrás, Catarina, está ali outra Catarina, e Beatriz, qual Beatriz? Beatriz Santos. Em ciências da linguagem há muitas, e LRI também, em LRI também. Portanto, são os dois cursos em que há mais Beatriz. Eu já estive a estudar o caso das Beatriz, mas não deu grande saída. Catarina ao lado, não é? E lá atrás, outra Beatriz, qual? A Moura? Não. Souza, Beatriz Souza. E o André é diferente. Diferente, tem um cabelo maior. Devia decorar, eu já devia ter decorado. O Hugo, André e o outro André. Já devia ter decorado, porque são menos. O Carlos decorei. Está mais ou menos no mesmo sítio da última vez. A logística também ajuda. Pronto, então, vamos tentar o Carlos, o André, o Hugo e a Beatriz, há duas. Eu vou tentar. E atrás da Carolina, desculpa, a Camila. A Camila ainda não conhecia, só de nome. Pronto, e os de casa vou vendo, agora alguns já conheço muito bem a cara, por exemplo, a Ana Gonçalves, conheço lindamente a cara, a Inês também conheço muito bem, porque estiveram cá a semana passada. Pronto, e o Vítor, também conheço. Pronto. Há um outro Vítor que também já conheço, também já cá esteve. Eu, por acaso, nunca fui a nenhuma aula. Diga? Eu nunca fui a nenhuma aula. Foi a todas, nem precisa. Pronto, então vamos lá ver os aspectos da escrita académica. Enquanto não, isto for possível, eu não vou à faculdade. Eu esteve sempre interveniente, esteve sempre à vista. Pronto, então vamos lá ver os aspectos da escrita académica. Eu tenho um pequenino plano. Ora bom, uma das características da escrita académica é a impessoalidade. E há algumas estratégias, já vamos ver, umas 3 estratégias em que nós conseguimos, portanto, construir um discurso impessoal. Outro, a clareza da exposição. É muito importante pôr sempre tópicos e objetivos portanto, no início do texto. Usar palavras-chave, que depois se vão repetindo ao longo do texto, portanto, a palavra-chave vai aparecendo. Às vezes as explicações são diferentes, conforme nós estamos a escrever para leitores que não sabem nada do assunto ou para pessoas que são daquela área e que sabem exatamente aquilo que nós estamos a explicar. Depois vou falar um bocadinho da estrutura dos parágrafos e de padrões de organização do texto expositivo de tipo académico. Não é? Tem alguns exemplos de textos, portanto, de textos que andam por aí, e eu trouxe alguns exemplos para ilustrar. Bom, então, o texto deve ser claro na exposição. Há aqui muita coisa que é absolutamente evidente, óbvia, toda a gente já sabe, não é? Mas estou simplesmente a sistematizar as características. Deve ser claro na exposição. E como é que nós conseguimos essa clareza? Portanto, deve usar termos precisos, deve ser sucinto, deve usar uma linguagem correta, normativa, em princípio, norma padrão, deve estar estruturado corretamente, também do ponto de vista argumentativo, não é? E deve ser objetivo e deve ser fiel às referências. Eu não posso citar uma referência e depois dizer uma coisa diferente. E às vezes acontece, porquê? Porque às vezes nós queremos forçar a citação. E então pomos a citação e depois começamos a dizer outra coisa. E não pode ser, porque para quem lê é notório, portanto, que a citação foi forçada. Portanto, nós temos que escolher uma que diga exatamente o que nós queremos e, portanto, colocá-la adequadamente. Bom, eu vou seguir o manual do Pocinho sobre a linguagem científica. Tem aqui algumas definições bastante evidentes, que nós conhecemos, não é?
Pronto, então, a impessoalidade, diz que o sim, redigir o trabalho na terceira pessoa do singular ou no plural majestático. Eu acrescentei ou de modéstia, portanto, ninguém está a dizer que é o supra-sumo da ciência, às vezes é simplesmente para não impor um eu, não é? Portanto, objetividade. A linguagem objetiva deve afastar as expressões, eu penso, eu acho, parece-me, que dão margem a interpretações simplórias e sem valor científico. É um bocadinho forte, porque às vezes, sobretudo na parte conclusiva, uma primeira pessoa não faz mal a ninguém, nunca fez mal a ninguém, não é? E há formas de não empregar a primeira pessoa, mas de qualquer modo dar opinião. Formas neutras, formas objetivas. Quando estivermos a ver as estratégias de impessoalidade, eu posso referir, portanto, essas formas modalizadas, objetivas. Não é eu acho, eu penso, parece-me, mas qualquer coisa mais modalizada de talvez, qualquer coisa desse género. Portanto, não é de todo impossível aparecer uma opinião. Bom, e cá estou eu a forçar o que lá está. Eu ponho o focinho e depois digo, mas ele está a ser um bocado exagerado, porque se calhar às vezes... Bom, não vou fazer isto. Estilo científico. A linguagem científica é informativa, de ordem racional, firmada em dados concretos, onde se pode apresentar argumentos de ordem subjetiva, porém dentro de um ponto de vista científico. Bom, cá está, é um eu apoiado, não é? Há aqui uma opinião, mas apoiada em citações. O vocabulário técnico. A linguagem científica serve-se do vocabulário comum, utilizado com clareza e precisão, mas cada ramo da ciência possui uma terminologia técnica própria, que deve ser observada. Às vezes, por exemplo, aqui neste caso, às vezes pode acontecer estar a falar de comunicação com palavras do dia-a-dia, palavras coloquiais. E é bom, de vez em quando, aparecer algum termo técnico, porque o texto fica melhor, não é? Que diz mais? Correção gramatical. Deve procurar relatar a pesquisa em frases curtas, evitando muitas orações subordinadas, intercaladas com parênteses, num único período. Isto não significa que não seja possível fazer texto científico com frases elaboradas. Depende da maneira como foi planeado e escrito. Portanto, não é impossível, não é? Correção gramatical. O uso de parágrafos deve ser doseado na medida necessária a articular o raciocínio. Sempre que se dá um passo a mais no desenvolvimento do raciocínio, muda-se o parágrafo. Um parágrafo serve a mesma circularidade lógica de toda a redação. Portanto, o parágrafo também tem introdução, desenvolvimento e conclusão, como o texto todo. Cada parágrafo tem isso, não é? Se nós seguirmos os processos, as fases do processo de escrita, já está feito. Porquê? Porque na planificação já está um tópico e cada tópico vai originar um parágrafo. Portanto, esta ideia de que quando se dá um passo no desenvolvimento do raciocínio, muda-se de parágrafo, se estiver uma planificação feita do texto, já está feito. Portanto, cada aspecto em que se muda, em que se desenvolve o raciocínio, acabou o tópico anterior, começou o seguinte, e, portanto, nós temos uma correspondência aos parágrafos. Ainda continuando, convém iniciar cada parágrafo através do tópico frasal, a oração principal, onde se expressa a ideia predominante. Por sua vez, esta é desdobrada pelas ideias secundárias. Todavia, no final, ele deve aparecer mais uma vez. Assim, o que caracteriza um parágrafo é a unidade, em princípio uma ideia principal, coerência, articulação entre as ideias, e a ênfase. Isto é, no fim do parágrafo, em princípio, há uma repetição do que se disse no início, um regresso à ideia principal. Bom, então, a linguagem científica, segundo nós estivemos a ver, nós vimos aqui várias características, sobretudo a impessoalidade, a objetividade e a construção dos parágrafos. Então, a linguagem científica é marcada por impessoalidade. Redigir o trabalho, diz Porcinho, na terceira pessoa do singular ou no plural majestático. E há estratégias para fazer isto. Portanto, há em princípio, três estratégias para criar a impessoalidade. Utilização do pronome se, acompanhada da terceira pessoa do singular do verbo. De outra gralha, é a segunda que eu vejo.
E cá está um exemplo. Aplicou-se o inquérito a um conjunto de 100 informantes da região norte. Portanto, não há aqui nenhuma pessoa, digamos assim, há uma objetividade marcada, portanto, por uma terceira pessoa. Utilização da primeira pessoa do plural, o plural majestático. Exemplo B. Aplicamos o inquérito a um conjunto de 100 informantes da região norte. Finalmente, utilização da passiva sem agente. Passiva sem agente é muito interessante, é muito típica da linguagem jornalística, por exemplo, não é só da linguagem científica, também é na jornalística. Pronto, então a passiva sem... Porquê? Porque quando se usa no jornalismo a passiva sem agente, portanto, há menos responsabilidade. É aquela verdade, diz-se. Não é? Portanto, e aqui é a objetividade da ciência. Pronto, então, passiva sem complemento do agente. Exemplo, o inquérito foi aplicado a um conjunto de 100 informantes da região norte. Claro que está pressuposto por nós, por mim, mas não deve lá estar. Eu cortei-o, não é? Pus um risquinho, porque justamente o agente da passiva não aparece. Estas construções são as passivas, portanto, sem agente. Então, o inquérito foi aplicado a um conjunto de 100 informantes da região norte. Apagando o agente. Eu tenho aqui uma série de frases retiradas de um artigo das atas da Associação Portuguesa do Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, e são tiradas de um artigo e estão com a primeira pessoa. E como é que acham que isto mudava para ser linguagem científica? Eu tive em conta textos até o século XVI. Tivemos em conta portanto, textos até ao século XVI. Ou teve-se em conta. Qual é a terceira estratégia? No plural, foram tidos em conta. A segunda, eu observei uma descida no número de ocorrências da interpolação. É a mesma coisa. As três estratégias, como é que podia ficar? Observamos. Mais? Observou-se. Foram observados. Portanto, uma coisa desse género. Alguém respondeu daqui, certo? E foi a mesma coisa que estavam a dizer na sala. Número 3, confirmei a observação de que a diminuição da interpolação não se relaciona com a diminuição da próclise. Confirmamos, confirmou-se ou confirma-se. Está no presente. Ou está no passado? Está no passado. Pronto. Foi confirmado. Pronto. Constato a preferência pela interpolação. Constatamos a preferência pela interpolação em textos não literários. Exatamente, constata-se ou é constatado ou foi constatado. E, finalmente, apresento os constituintes interpolados nas colunas 2 a 7. Apresentamos os constituintes interpolados. Diga. Apresenta-se, ou então, apresenta-se tem que estar no plural, acho eu. É plural, os constituintes interpolados. Ou então, foram apresentados. Eu tenho aqui o texto, como ele era. Foram tidos em conta textos até ao século XVI, verifica-se que a percentagem da ocorrência de interpolação vai diminuindo, confirma-se a observação de que a diminuição não se relaciona com a diminuição da próclise, constata-se a preferência pela interpolação em textos não literários, apresentam-se quantificados nas colunas 2 a 7 os constituintes interpolados. Isto não estava na minha versão, não é? Isto é um artigo, não é, de Maria Alexandra Fiéis. Maria Alexandra Fiéis é professora na Universidade Nova de Lisboa. Interpolação em português medieval com uma desjunção a XP. Pronto, isto é uma coisa do encontro da ENALP, portanto, e já agora, para não parecer chinês,
efetivamente, o português medieval tinha a possibilidade de interpolar não sei quantos elementos entre o pronome e o verbo. Pronto, em vez de que me deram não sei o quê, que me não sei o quê, deram. É isto a interpolação. E também no português medieval, a próclise, o pronome antes, era muito, muito, muito mais frequente. Atinge o seu auge, já agora no século XV, é uma coisa que ela também estudou, e ela e a orientadora dela, Ana Maria Martins, isto é sintaxe histórica. E no século XV atinge o auge total da próclise. Próclise é o pronome antes. Onde é que ainda vemos isso? O pronome antes a toda a hora e a todo minuto? Lucas, está aí? Estou. Exato, bem? Lucas. Onde é que vemos a próclise a toda a hora e a todo minuto em português? Me desculpa. Okay. Onde é que vemos? Numa língua que no século XV foi levada não sei para onde. Para o outro lado do Atlântico. Certo? Século XV era o auge total. E depois começa a descer. XVI, XVII, XVIII. E ainda está a descer. Cada vez mais o português europeu coloca o pronome depois, como já vimos aqui. Tem uma certa tendência agora a pôr o pronome depois do verbo. Portanto, ainda não acabou a evolução. Agora, há uma norma do português que ficou ali. Ficou ali. Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, foi para ali, estropiaram a língua toda. Muita coisa conservaram. Incluindo aquelas vogais abertas. Aquelas vogais muito abertas. Incluindo as vogais abertas. Também lá estavam no século XVI sossegadinhas e daí até agora vêm a desaparecer. No português europeu. Portanto, são evoluções. Aqui o português brasileiro ficou alheio. Tem outras. Tem as suas próprias. O chi, ji, tem as suas próprias. Mas há muita coisa em que a diferença é que a nossa norma evoluiu muito e a norma, portanto, o português brasileiro não evoluiu naqueles aspectos. Evoluiu noutros. Bom, vamos deixar. É só porque este estudo também trata disso, do aumento da próclise ou da diminuição da próclise. Bom, era isso que ela ia à procura. Se a interpolação tinha diminuído no século XVI, que é quando a próclise começa a descer. Não foi essa a conclusão. Então, uma exposição deve ser clara. E como é que um texto é claro? Se ele fornece a informação necessária ao leitor, se a informação está localizada em locais que o leitor pode facilmente encontrar. Isto é, se ela está muito visível, se ela está bem marcada ao início, se há palavras-chave que depois se repetem. Pronto. E a informação também é apresentada de uma forma que pode ser facilmente usada. Nós, quando estamos a fazer uma leitura, gostamos de textos em que facilmente se vê qual é o ponto a que querem chegar e se tira, cita, e, portanto, é fácil de utilizar. Pronto. Há maneiras de tornar, mais uma grade ali, de tornar a informação de um texto mais acessível ao leitor. E, um princípio geral, é colocar a informação que é nova para o leitor num enquadramento de informação já conhecida do leitor, certo? Esta é uma maneira muito fácil de tornar o texto legível, muito legível. Então, se há uma nova informação numa mensagem, essa mensagem é não informativa, não comunica nada. Isto é aquelas normas que nós vimos, aquelas normas máximas do Grice, lembram-se disso? Foi logo numa das primeiras aulas. Portanto, na comunicação, há coisas que têm que... Na comunicação bem-sucedida, nós vimos, para haver uma comunicação bem-sucedida, não pode haver informação a menos nem informação a mais. Certo? Se há informação a menos, o texto não comunica nada. Se uma mensagem é constituída apenas por informação nova, é incompreensível. Portanto, tem que haver sempre retoma, tem sempre que haver aquela coisa da anáfora do que já foi dito. Pronto. A comunicação bem-sucedida é um equilíbrio entre as duas coisas. É um equilíbrio entre algo que já é conhecido, que o leitor já conhece, e algo que é novo e que está relacionado com aquilo que o leitor já conhece. Então, como proceder neste caso? Por exemplo, colocar palavras-chave em determinadas posições, de maneira a que o leitor, ao vê-las, estabeleça determinadas associações na sua memória de longo prazo, isto é, naquilo que ele já sabe. A memória de longo prazo também é chamada, portanto, a enciclopédia do leitor, a enciclopédia do falante.
E isso facilita a compreensão da mensagem. Porquê? Porque as coisas que ele já sabe estão relacionadas com o tópico da mensagem. Onde é que se colocam estas palavras-chave e estas informações já conhecidas? Nos títulos, nos subtítulos, nas legendas, nas frases iniciais dos parágrafos e logo no sujeito das frases. Portanto, nos textos científicos não é pior começar com a principal, a informação logo no início, em vez de adjuntos circunstanciais à partida. Pronto, eu tenho aqui umas sugestões do Olsen e Uskin, que é aquela. Tornar evidente de forma objetiva qual é o tópico principal do texto. Portanto, o texto completo ou então aquela parte, aquela secção, não é? Do texto completo ou da secção. Enunciar explicitamente o objetivo para que o leitor possa antecipar de que forma o tópico vai ser abordado. Portanto, o texto tem que ser muito claro, logo desde o início. Vou falar disto assim, assim, e o meu objetivo é provar isto assim, assim. Certo? Pronto. Vantagens de fazer isto. Facilita uma consulta rápida por parte do leitor e ajuda a determinar que tipo de leitura é que vai fazer. Permite que o leitor crie expectativas sobre o resto do texto. Portanto, nós processamos mais eficaz e facilmente a informação se ela estiver de acordo com as nossas expectativas. Portanto, se já estivermos à espera de qual é o assunto, rapidamente selecionamos as partes que nos interessam. Bom, como é que se pode apresentar então esse tema de uma forma objetiva, pondo títulos, fazendo um pequenino sumário no início, portanto, e pondo palavras-chave do texto. Claro que ainda é um bocadinho enigmático, as palavras-chave às vezes não dizem tudo. Eu tenho aqui um exemplo retirado da gramática da Gulbenkian, do Raposo. Pronto, não é só do Paiva Raposo, é de muitos autores. Pronto, aqui está um exemplozinho, retirado, ponto 11.1, frase, oração, enunciado e proposição. O leitor já está à espera de quê? Vem aí umas definições de frase, oração, enunciado e proposição. Engana-se um bocadinho porque oração nunca aparece nada, mas vamos ver. Juntamente com as palavras, as unidades linguísticas que dão o título a esta secção constituem as peças básicas da descrição gramatical, nas áreas da sintaxe e da semântica. Ainda que não seja fácil dar delas uma definição simples e não polémica, definição, é isto que estamos à espera, uma definição daqueles elementos do título. Sobretudo a noção de frase, é, no entanto, fundamental descrever as suas propriedades básicas, de modo a que o leitor possa compreender o seu estatuto teórico no sistema linguístico, incluindo aquilo que as distingue umas das outras. É esse o objetivo desta secção. Reparem, no fim do parágrafo, volto ao início. O meu objetivo é estas 4 coisas, definição. Bom, eu marquei, não sei se isto fica muito visível, fica? Pronto, eu marquei o objetivo, o tópico da secção, marquei-o com vermelho. Pronto, exatamente, elas estão lá em cima, frase, oração, enunciado, proposição, as unidades linguísticas que dão o título a esta secção. Bom, e depois tenho uma definição, aqui o objetivo, uma definição, e depois descrever propriedades básicas, e finalmente é esse o objetivo da secção, certo? Pronto, então qual é o tópico? É frase, oração, enunciado, proposição, e explicitação do objetivo da definição. Definir os conceitos, escrever as suas propriedades básicas. Onde é que está o tópico apresentado? Logo no início, no título, não é? E também é o sujeito da primeira frase. As unidades linguísticas que dão o título. Então, ele acabou de expor no título, frase, oração, enunciado, proposição, e depois, logo na primeira frase, o sujeito é as unidades linguísticas que dão o título a esta secção. Certo? Portanto, está repetido. Depois diz qual é o objetivo, definição, descrever, propriedades básicas, é esse o objetivo. Bom, segundo, ou seja, o que escrever secções e parágrafos usando palavras-chave relacionadas com o tópico principal, para que é que isso serve? Porque se dá visibilidade a essas palavras-chave, em títulos e subtítulos, em frases iniciais de parágrafos, em posições de sujeito frágil. Por exemplo, agora algumas revistas exigem que qualquer texto, qualquer artigo, tenha
além de palavra-chave, tenha depois, no início de cada secção, 3 tópicos ou, às vezes, só meia frase que diga exatamente qual é o objetivo daquela secção. Pronto, então, o tópico principal do texto deve apresentar a ideia nuclear, deve apresentar de forma direta quais os aspectos particulares que irão ser referidos e deve ser estabelecida uma hierarquia de tópicos e subtópicos intermédios que correspondam às diversas unidades e subunidades do texto. Portanto, isto, como eu já disse sexta-feira passada, isto tem que ver com a planificação e organização. Porque se nós planificarmos e organizarmos o texto, depois cada um daqueles subtópicos já é uma ideia nuclear, já é, portanto, em princípio, um parágrafo. Vantagens da estruturação do texto. Ela facilita a interpretação e promove a coerência textual. Eu já disse isto ali para trás, à medida que aparece a nova informação, ela é integrada naquilo que já sabemos. Pronto. E depois é informação já dada que vai ajudar a interpretar o que vem para diante. Isto facilita a leitura seletiva porque permite localizar facilmente a informação que lhe interessa. Pronto, vamos voltar àquele parágrafo, àquela secção da gramática do Paiva Raposo. Frase, oração, enunciado e preposição. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos o tópico bem destacado, já vimos isso. E agora reparem como ele retoma os elementos-chave. Portanto, tem já tínhamos visto aquela parte inicial, já tínhamos analisado, não é? Bom, tínhamos visto que ele repete as unidades linguísticas, que diz o objetivo, portanto, que vai fazer, portanto, uma descrição, está aqui, descrever as propriedades básicas, fala atrás de definição simples, e depois é esse o objetivo desta secção. Então, vamos lá ver como é que ela começa. Nas línguas, existem unidades gramaticais de vários tipos. Morfemas, palavras, grupos, sintagmas, orações e frases. Cada uma destas unidades tem características próprias. Em particular, uma frase é uma sequência de palavras. Em contrapartida, um enunciado é a realização concreta de uma unidade gramatical, em particular de uma frase. Finalmente, uma proposição é o conteúdo descritivo de uma frase quando esta se realiza num enunciado concreto. Certo? Pronto, isto é a mesma gramática do português, da Gulbenkian, do Paiva Raposo e outros. Bom, então vamos ver em análise. Frase, oração, enunciado e preposição. Estava lá em cima. Já sabemos desde o início que era o tópico. Agora reparem como é que cada uma delas é retomada. Em particular, uma frase é uma sequência de palavras. Em contrapartida, um enunciado é a realização concreta da unidade. Finalmente, uma proposição é o conteúdo descritivo. O que é que nós temos aqui? Temos as palavras-chave, frase, enunciado, proposição, relacionadas com o tópico, porque elas são parte do próprio título, não é? Parte do próprio título. Visibilidade, as frases iniciais dos parágrafos, e sempre em posição de sujeito frágil. E marcadas, portanto, elas estão, não sei se nota. Não se nota porque eu pintei-as. Estão em negrito no título e estão em negrito no próprio texto. Pronto. Pois é. Não pensei nisso. Só querer marcar mais. Então vamos ver. Esta é a segunda parte deste parágrafo. Nas línguas há unidades gramaticais de vários tipos. Morfemas, palavras, grupos, sintagmas, orações e frases. Cada uma destas unidades tem características próprias. Reparem, um elemento adverbial, em particular, uma frase, esta é ela, na negrito. Em contrapartida, um enunciado, portanto, negrito. E depois aqui está a retoma de uma coisa anterior, em particular de uma frase. Já está definida atrás, frase. E proposição, retoma frase e enunciado, retoma as duas anteriores que já foram definidas. Certo? Portanto, há aqui uma permanente relação do novo com o que já foi definido atrás, com o que já estava dito. Pronto, então, porquê é que esta estruturação do texto pode ser favorável? Porquê? Porque ela facilita a interpretação e promove a coerência textual. Não vou repetir outra vez, a nova informação, quando entra, é relacionada sempre com uma anterior. Facilita a leitura seletiva. Porquê? Porque permite ao leitor localizar a informação que lhe interessa. É sempre uma expressão adverbial e a palavra-chave. Não é? Em particular, uma frase. Em contrapartida, um enunciado. Finalmente, uma proposição. Tem sempre a mesma estrutura. E está sempre à cabeça da frase.
Portanto, o leitor começa a notar, a próxima definição vai-me aparecer aqui, no início da frase e com um adverbial, certo? Portanto, é uma estrutura que ajuda a ler seletivamente. Eu posso até nem ler o resto, mas chego às definições. Já sei onde elas estão, sei que estão no início da frase e que têm sempre um advérbio antes, portanto, uma expressão adverbial. Mais Olsen e Hooking. Ao escrever para não especialistas, deve-se clarificar os conceitos importantes através de exemplos ou analogias ou suportes visuais. Claro que há aqui uma condição, que é conhecer o perfil dos potenciais leitores, saber qual é o background dos leitores, que nem sempre sabemos. Nem sempre sabemos. Pronto. Isto já vimos lá atrás, não é? A comunicação bem-sucedida apresenta um equilíbrio entre a informação conhecida e a informação nova. Se eu tenho à minha frente pessoas que já sabem muito sobre o assunto, é uma coisa. Se tenho pessoas que não sabem nada do assunto, é outra. Portanto, tem que haver muito mais informação nova. Continuando, uma comunicação bem-sucedida apresenta equilíbrio entre a informação conhecida e a informação nova. Ao comunicar informação técnica a leitores não especialistas, deve ser inserida informação familiar para os leitores, que cria o enquadramento correto para que esses possam interpretar a informação nova, como desenhos ou esquemas, exemplos concretos, analogias, definições ou paráfrases. Portanto, às vezes até nas aulas se faz isso, portanto, torna a aparecer uma definição parafraseada, dita por outra maneira, dita por outras palavras. Eu quase pus aqui um exemplo de um PowerPoint nosso, era esse, o da comunicação bem-sucedida. Tem muitíssima paráfrase, aparece 3 ou 4 vezes a mesma coisa, mas dita de outra maneira. Pronto, é uma forma de tornar a passar a informação sem ser exatamente repetitiva. É fazer uma paráfrase. Então, vamos ver aqui um exemplo. Explicação do conceito de spin através de analogias. Pronto, eu não vou ler isto tudo por aí fora, não percebo nada de energia, mas sublinhei uma explicação que nos diz que uma partícula de spin 0 é como um ponto. A gente sabe que é um ponto. Tem o mesmo aspecto visto de qualquer lado. Por outro lado, uma partícula de spin 1 é como uma seta. Parece diferente de todos os lados. E há desenhos. Portanto, o texto, não estão no texto, estão depois. Estão adiante, há umas imagens. E depois, uma partícula de spin 2 parece com uma seta de 2 pontas. E já agora, as figuras são cartas de jogar. E, portanto, tem a seta para um lado, a seta para o outro. Eu confesso que fiquei na mesma a olhar para as cartas. Mas há aqui uma analogia. Não é? Um ponto, uma seta. E uma seta com 2 bicos. Toda a gente sabe que ainda que não saiba nada de energia, certo? Pronto. E depois fala aí de dar uma volta, portanto, uma volta a 360, meia volta a 180 graus. Fala de coisas que mesmo um leigo de energia consegue perceber. Pronto, então, utiliza técnicas analógicas e imagens para tentar explicar um conceito que não é do domínio comum, do domínio, portanto, dos leitores comuns. Pronto, isto é da breve história do tempo, do Stephen Hawking. Pronto, explicação através das ilustrações. Pronto, há aqui uma coisa importante, porque a ilustração só funciona se o leitor não estiver familiarizado com o conceito. Se o leitor conhecer o conceito, acha muito repetitivo e sem interesse nenhum aqueles desenhos, aqueles esquemas e aquelas imagens. Pronto. Além disso, a informação usada para ilustrar o conceito tem que ser conhecida do leitor. Certo? Por exemplo, as figuras tinham as cartas, mas depois começavam a falar dos vetores das não sei quantas e eu fiquei na mesma. Ou seja, a informação que estava a ilustrar o conceito e a imagem não era conhecida do leitor, no caso. O conceito que é ilustrado tem que ser importante para o contexto, isto é, tem que ser importante para aquilo que está a ser explicado naquele momento. Bom, e a informação usada para ilustrar o conceito tem que focar aspectos que são relevantes no contexto. Também não achei. Não achei que a história dos vetores fosse minimamente relevante para mostrar umas cartas que davam voltinhas com setas. Pronto, mas, ou seja, eu não achei que funcionasse.
Havia ali coisas que não funcionavam. Depois pensei, o autor é esperto demais para mim. Pronto, ao escrever para especialistas, deve-se usar a terminologia própria da área científica, é o contrário. Usar a terminologia própria da área científica e não explicar aquilo que o leitor já conhece. Por exemplo, se temos a explicar alguma coisa num meio em que todos sabemos mais ou menos a mesma coisa, é usar a terminologia e não começar a definir conceito por conceito, porque não vale a pena, porque as pessoas já conhecem, não é? Pronto, o problema é que às vezes pode haver, nós não sabemos na audiência, quem saiba muito do assunto e quem não saiba muito do assunto. Pronto, o que se recomenda é fazer 2 textos, que eu acho altamente ofensivo para aqueles que levam o texto fácil, ou então um texto com 2 partes, e deixar o público ler o texto e escolher a parte que é mais de acordo com o seu próprio conhecimento. Bom, portanto, ou então usar só um guião, não pôr um texto muito longo, pôr só um guião, portanto, descrever de forma breve os conceitos relevantes e depois uma pequenina definição. Quem quiser ler, quem não quiser não precisa de ler. Portanto, temos os principais conceitos que vão ser utilizados. Quem não precisa de ler, não lê. Quem precisa vai ver a descrição, certo? Não me lembro do seu nome. Como é que ainda vi há bocadinho? Não perguntou. É isso. Por isso. Disse, eu conheço o Carlos e passei lá para trás para a Carolina. Beatriz também, eu conheço a cara. Conheço a cara, não conheço o nome. E qual é a Beatriz? Vasconcelos. A Vasconcelos. Pronto, temos a Beatriz Vasconcelos e a Santos e a Souza. Então falta a Moura. Moura, não sei. É, pronto, pelo menos, porque acho que são 5. São 5. São 3 ciências da linguagem, 2 de línguas e relações internacionais. Onde, aliás, há mais, em línguas e relações internacionais, mas não estou na turma 1. Então, isto é complicado, este tipo de fazer um texto científico para públicos diferentes é complicado. O melhor é só usar um guião e definições, como é, para quem quiser, só para quem quiser ler. Bom, testar a qualidade do texto. Como é que nós podemos testar a qualidade de um texto científico? É pedir a alguém para ler, é pedir a colegas ou a pessoa, por exemplo, dar uma versão do texto, uma amostra representativa a outras pessoas que estão no mesmo projeto, a professores daquela área, portanto, a colegas em geral, não é? Então, o que é que isso permite? Ver se as opções tomadas na elaboração vão de encontro ao perfil do leitor que estava na nossa... portanto, pensávamos que era o alvo, não é? Fica o alvo por dizer, há informação que leva a suposições erradas, levanta questões que não têm resposta, a informação é facilmente encontrada, os aspectos principais são localizáveis e compreendidos, etc, etc. Muitas vezes, não sei se já notaram, em alguns livros ou artigos, há sempre uma notinha, logo no início, é a nota número 1 ou qualquer coisa assim, que diz, agradeço a fulaninho a leitura que fez, agradeço não sei a quem as sugestões que me deu para a realização do texto. É isto, é dar a outra pessoa e a pessoa diz o que é que está bem e o que é que está mal e depois leva uma notazinha no início a dizer fulano ajudou. Pronto. Estrutura dos parágrafos. Pronto. Qual é a técnica da estrutura dos parágrafos? Cada parágrafo deve ter uma afirmação que serve como tópico e um padrão de organização da informação evidente. Deve-se notar qual é, portanto, o padrão de organização. O parágrafo é uma unidade básica do texto, constituída por várias frases sobre o mesmo assunto. O tópico deve ser logo apresentado, não é? Na primeira frase ou nas 2 primeiras frases e deve ter as palavras-chave. Pode estar de acordo com as expectativas criadas pelas frases iniciais, portanto, este padrão de organização do parágrafo, e também deve ser adequado ao assunto em questão. Como eu já disse, se houver uma planificação do texto, isto é tudo muito mais fácil. Porquê? Porque nós já temos os tópicos. Já temos os tópicos. No parágrafo 1, vou meter isto assim, assim. No 2, vamos meter isto assim, assim. No 3, vamos meter isto assim, assim. E então é para cada tópico fazer uma frase e o parágrafo fica imediatamente com 2 ou 3 frases e o texto acaba por se construir, não é? Vamos ver como é que é um bom parágrafo, uma boa estrutura de parágrafo. Então, o parágrafo é uma unidade básica do texto constituída por várias frases sobre o mesmo assunto. Um bom parágrafo tem unidade, foca só em um determinado tema. Normalmente diz que a mudança de parágrafo é mudança de tema. Claro que estamos sempre no mesmo tema do texto, mas pode haver mudanças para subtemas.
Tem coerência, as frases estão encadeadas logicamente, umas com as outras, têm um conteúdo apropriado. Todos os aspectos abordados estão relacionados com o tema do parágrafo. Está bem enquadrado na estruturação geral do texto. Às vezes só vemos isto na revisão, quando estamos a ler. Aquilo ali não é ali. Aquilo não é ali. Tem que ir para não sei onde. E então às vezes deslocamos porque não é o quê? Não é exatamente o tema daquele parágrafo. E pode ser o tema de qualquer coisa que dissemos mais adiante. Bom, o parágrafo deverá ter uma boa apresentação do tópico e um padrão de organização apropriado. Já vamos ver quais são os padrões de organização. Há muitos padrões. Eu até, quando comecei a fazer aqui a lista, tive que acabar e dizer outros. Porque há, de facto, muitas formas de organização dos parágrafos. Pronto, pode haver, por exemplo, um padrão de descrição cronológica. Portanto, pode estar organizado temporalmente. Pode haver uma relação causa-efeito. Pode haver comparação e contraste. Pode haver listagens, enumerações. Muitas vezes um parágrafo tem uma determinada introdução e depois tem uma listagem, uma enumeração de aspectos. Pronto, e há outras. Por exemplo, organizado do geral para o particular, às vezes até ao contrário, pode estar. Pronto, então, uma descrição cronológica. Eu tenho aqui um exemplo, uma descrição cronológica. Usa o enquadramento temporal para ligar as frases. Algumas das marcas linguísticas do enquadramento temporal são adverbiais, não é? Expressões adverbiais de localização temporal. Há X horas, no mês X, no ano de tantos de tal. Pronto. Conectores estruturadores. Em primeiro lugar, depois, a seguir, por fim, finalmente. Portanto, são estruturadores também de natureza temporal. Portanto, em primeiro lugar, em segundo lugar, depois. Sequências de verbo, tipicamente no pretérito perfeito simples do indicativo. Tipicamente, mas às vezes é indicativo imperfeito, também pode ser. Tenho aqui um exemplo, também das atas da APL, que é a Associação Portuguesa de Linguística. Aqui está. Durante o período colonial, o sistema oficial de ensino, implementado na Guiné-Bissau, dirigia-se apenas a uma franja muito reduzida da população. Até 1961, data da revogação do Estatuto de Indígena, só os filhos de europeus e os africanos assimilados, que constituíam 3% da população, tinham acesso à escolarização oficial. Na década de 60, graças à política de criação da Guiné Melhor, verificou-se algum investimento oficial no sistema educativo da colónia. Mas mantém-se quanto à forma, o conteúdo, o decalque esbatido de alguma evolução que vinha acontecendo na metrópole. A única escola de ensino técnico foi criada em 68 e 69. No limiar da independência, em 1973, havia 1.145 professores, sendo 974 do ensino básico, mas apenas 4% eram diplomados. Portanto, nós temos aqui um tópico que é repetido, eu pus a vermelho, uma isotopia, não é? A isotopia é o mesmo tópico, não é? E está ensino, depois sistema oficial de ensino, sistema educativo, escola de ensino técnico e cá em baixo do ensino básico. E cá estão os organizadores, portanto, temporais. Até 1960, na década de 60, em 68 e 69, em 1973. Isto é tipicamente, portanto, é um exemplo típico disto que vimos aqui. Expressões adverbiais de localização temporal, alguns conectores, por acaso nem tem estes conectores estruturadores. Este excerto não tem, podia ter, mas não tem. E verbos tipicamente, aqui tem no perfeito, mas também tem no imperfeito. Bom, causa e efeito. Causa e efeito. Portanto, geralmente as causas precedem os efeitos e a ordem da apresentação do texto, em princípio, deve ser as causas primeiro e as consequências depois. Quais são as marcas linguísticas? São as causais, às vezes condicionais, as conclusivas e conectores de tipo consequência, não é? Daí que, consequentemente, de modo que, assim. Assim é muito interessante e eu tenho notado uma tendência para a maior frequência do assim sendo. Eu não sei se já repararam que o sendo é completamente dispensável, porque se eu digo assim, já é assim sendo. Assim é de acordo com o que eu disse não sei onde lá para trás, já é assim sendo. E tenho notado que cada vez mais, em vez de assim, me aparece o assim sendo. E eu acho pleonástico, repetitivo de alguma maneira, porque não é preciso aquele gerúndio para nada.
assim é um conector de consequência. Já sabemos que é assim sendo. Pronto, não interessa. São estilos. Mas está a aumentar. E eu pergunto-me às vezes porquê. Porque é que em vez de assim, as pessoas tendem agora a pôr assim sendo? Não interessa. Todos nós temos as nossas pencas. Eu não gosto do assim sendo. Gosto ainda menos do a quando. Não sei porquê. Estou a confessar-me publicamente. Mas já dizia a Carolina Michaelis, em cuja escola, o nome dela, eu entrei com 10 anos de idade, e o meu pai fez-me parar, olhar para a estátua da senhora e disse: estás a ver ela? Com a roupinha dela do doutoramento? E eu, que só tinha 10 anos, olhei para a senhora com a roupinha do doutoramento, cheia de folhinhos, e pensei: meu pai também quer que eu faça aqui. E não me enganei nada. Pronto. Então, já dizia a Carolina Michaelis que todos nós temos as nossas venetas, manias mesmo. Pronto. Ela não gostava dos apóstrofos, não gostava de não sei quantos acentos, olha, não gostava das consoantes mudas. Deve estar feliz agora. Tiraram as mudas. Demorou um século, mas agora tiraram as consoantes mudas da ortografia. Pronto, eu então não gosto do assim sendo, e não, gosto menos ainda do... Como é que é? É quando? Diga, Vítor. Estou-me a confessar. Quando? Diga. É quando? Sim, eu sei, não precisa me dizer. Não, eu estava a referir que a doutora não estava a dizer o nome. Não gosto do assim sendo, não gosto do a quando, veja lá. E a outra coisa que eu não gosto é quando se põe um duplo sujeito. Este texto trata-se de. Este texto, daqui é aquele se. Este texto trata-se de, tem 2 sujeitos. E agora muita gente começa as respostas assim. Este texto trata-se de. Certo? Há algum problema com o verbo ser? Este texto é. Eu não tenho problema nenhum com o verbo ser. Certo? Este texto é. Descritivo, argumentativo, eu já não sei o que é que os textos são. Este texto é. Aquele trata-se de. Todos nós temos as nossas venetas, como ela dizia, e manias. Diga? Por exemplo, Não. Assim sendo é outra coisa. Assim sendo tem, é uma réplica da métrica à frase. Depende da pausa. Depende da pausa. Se o assim tiver uma pausa. Assim tem ritmo e tem métrica. Mas eu acho que normalmente não falamos. Aí, mas vamos a escrever. Gustavo, o problema é esse, estamos a escrever. A falar não tem problema nenhum. Dizer o texto trata-se de, a Maria fez... Nada, problema nenhum. E fazer pausa a seguir ao sujeito. A falar também fazemos. O Pedro... Não é nada normal, é o contrário. Estamos aqui a tentar aprender o contrário. A escrita é a escrita, a fala é a fala. E as interferências da oralidade na escrita são péssimas. Em termos sintáticos, estilísticos e todos os sentidos. É justamente isso que estamos a tentar ver. As interferências da oralidade na escrita são de mau tom. E como eu costumo dizer, não é grave. A comunicação passa na mesma. É uma questão de parece mal. Parece mal adultos, cultos, escreverem como falam. É esse o problema. Eu a falar, faço pausas a seguir ao sujeito. Hugo é aquele aluno com o cabelo encaracolado. Fiz uma pausa enorme. Hugo. Porquê? Porque é um tópico. É um tópico. Hugo. Depois é que eu vou dizer o que eu tenho a dizer. Aquele aluno com o cabelo encaracolado. Certo? Na escrita não faço, não ponho vírgula. Não posso, ponho sujeito predicado. Há normas diferentes na oralidade e na escrita. E, de facto, eu em relação ao quando estou a brincar. Há colegas que acham maravilhoso, não têm problemas nenhum. É mesmo uma vaneta e mania. O assim sendo é mais oral. O assim sozinho é mais língua escrita. É mais estilo escrito. E o trata-se de é um erro sintático. Este texto, já está lá o sujeito, não pode haver um se a seguir. Pode ser, este texto trata de legumes, batatas. Pode ser assim.
Mas o se é repetir o sujeito. E aí eu pergunto por que não o verbo ser. Este texto é isto, isso ou aquilo. Certo? Diz o livro de estilo do Jornal Público, diz uma coisa muito engraçada. Como é que é? Não sei de cor. Citar de cor não dá. Diz sujeito, predicado e objeto e já está tudo bem. Não é preciso complicar. Isto é o livro de estilo do Público. Sujeito, predicado e objeto, não é preciso complicar. Pronto. E no caso do trata-se de são dois sujeitos. Sintático. É um erro, puro e simples, sintático. Eu não tenho nenhuma, estou aqui a aparecer, sei lá o quê. Não tenho nenhuma tabela para pôr os erros ortográficos, sintáticos, não tenho. De maneira nenhuma. Nem de perto, nem de longe. Diga? Acha que no futuro pode deixar de ser? Claro que pode. É assim que funciona. É assim exatamente que funciona. Quando estávamos a ver tanto as variações, as normas, a correção que vem da norma, até um dia, porque depois entra na norma e torna-se o uso corrente e a própria norma. É assim que funciona. A escrita parte do nosso processo criativo e o nosso processo criativo da nossa fala. Por isso que a pessoa aprende muito e aprende a filtrar e aprende como é que são as categorias próprias da escrita. Aconselho a ler outra vez aquele texto chamado A Importância da Expressão Escrita, que é as duas últimas páginas de um texto chamado Comunicação Oral, Comunicação Escrita. Leia outra vez aquilo, ou leia a primeira vez, a importância da comunicação escrita. É que ela é diferente. Responde direitinho àquilo que está a dizer. Assim, escrever e falar não são duas maneiras de fazer a mesma coisa. São duas maneiras diferentes de fazer coisas diferentes. E isso que é importante, é perceber que a comunicação oral é uma coisa e tem os seus próprios modos, e a comunicação escrita é outra coisa e tem os seus próprios modos. Justamente vai ter que filtrar, apreender o modo da escrita e essa sua criatividade interior vai naturalmente também aparecer, até provavelmente muito melhorada na escrita. Porquê? Porque na escrita nós pensamos, temos tempo, pensamos, elaboramos, vai ficar muito melhor. Vai espraiar a sua criatividade justamente na expressão escrita. Diga, Vitor. Uma pergunta. E nos mails? Normalmente nos mails a gente tem uma tendência para escrever aquilo que Já falamos disso. Os mails são uma comunicação híbrida. São comunicação escrita com marcas de oralidade. Porquê? Por causa de uma propriedade do oral, que é o imediatismo. E como nós temos a sensação de que há uma imediata transmissão, temos marcas de oralidade. Por exemplo, quando alguém entra aqui numa sala, eu digo, olá, bom dia. E geralmente quando escrevo, não faço isto. No e-mail faço. Olá, bom dia. E o receptor vai ler o texto, não sei quando, e diz, bom dia. Não funciona. Porquê? Porque é escrito e permanece. Enquanto o oral é imediato e partilham aquele bom dia, na escrita isso não funciona. Bom, mas não há nada a fazer, está estereotipado. Agora está estereotipado como uma marca da tradição do e-mail. Temos é que perceber porque é que lá está. Está lá por uma interferência da oralidade. O e-mail reproduz uma tradição discursiva de há 2500 anos, que é a epistolografia, não é? O e-mail é a última versão de uma tradição de escrever cartas que vem de há 2500 anos. E agora tem determinados aspectos próprios, que têm que ver com o meio tecnológico, que têm que ver com a situação em que nós estamos. Bom, mas isto de onde é que veio? Veio de eu dizer que não gosto nada do assim sendo. Pronto, nunca até hoje penalizei ninguém por nenhum assim sendo ou a quando. Se calhar nem por o tratar-se de. Se calhar, não tenho certeza. Pronto, então, onde é que eu ia? Estávamos no fim. Daí que, consequentemente, de modo que, assim, um lindíssimo conector consequencial que não precisa de mais nada.
Cá estou a tentar defender a minha brasa. Então, tenho aqui um exemplo que só tem um conector consequencial. É muito interessante. Neste tipo de relação causa e efeito, pronto, estão os portanto, estão extensos, polifilatélicos, da rainha, etc, etc, etc. Naturalmente, tenho aqui uma sequência e depois tenho aqui um sequencial. Daí que, dentro dos portos escalados por baixo da gama, a caminho da ilha, se mostrem sobretudo aqueles que iriam integrar o Império Britânico. Pronto, só há este elemento, o daí que, em termos de causa-consequência. Mas explica tudo, certo? Explica porque é que estão representados portos que têm que ver com os ingleses e não estão, portanto, todos os portos em que esteve Vasco da Gama. Bom, agora, listagens. Muitas vezes fazemos listagens. Aliás, nos materiais de ensino da língua materna, aparece junto com as figuras de estilo, as figuras retóricas, a enumeração, chama-se assim, enumeração, não é? Pronto, as listas são conjuntos de 2 ou mais itens relacionados por coordenação e podem ser ou não formatadas. Portanto, a lista pode estar formatada portanto, pode estar avançada, não é? 2 pontos, parágrafo e um avanço, pode estar avançada, pode estar em alinhamento vertical, portanto, um dos elementos debaixo do outro, e pode ter uma indicação alfabética ou pode ter uma indicação numérica, certo? As listas não formatadas não têm estas pistas visuais, mas na realidade são listas na mesma, são enumerações na mesma. Às vezes notamos com vírgulas, às vezes há vírgulas e nós notamos que há ali uma enumeração. Pode ser com ponto e vírgula. E há uma grande questão à volta disso. Por exemplo, se nós pesquisarmos naqueles ciberdúvidas, há uma grande questão sobre se a seguir aquele ponto e vírgula deve ser minúscula ou maiúscula, e encontrei uma resposta muito interessante. Andei a pesquisar, deixa eu ver se as pessoas perguntam sobre isto. E alguém dizia, de acordo com muitas regras, devia ser minúscula, mas fica muito feio, é interessante, porque diz de aspecto, fica o primeiro elemento da enumeração com maiúscula e os outros todos com minúscula. E a conclusão é mais ou menos, se tiver tudo com maiúscula, pelo menos visualmente fica melhor. Não há propriamente uma regra, aliás é engraçado porque essa resposta diz, há uma grande discussão sobre isto, e eu verifiquei, há muitas perguntas e há muitas coisas sobre isso, sobre a tal maiúscula ou minúscula a seguir ao ponto e vírgula das enumerações. As listas parcialmente formatadas usam um alinhamento vertical ou indicação alfabética ou então numérica, mas não usam os dois. Às vezes têm só números ou letras e ficam tudo num contexto. Outras vezes têm o alinhamento vertical, mas não têm números e letras. Portanto, pode estar uma mistura das duas. Pronto. Regras para uma enumeração. Todos os itens de uma lista devem ter a mesma forma gramatical. Portanto, se eu começo com um substantivo, depois os outros também devem ser substantivos. Começo com um infinitivo, tem que ser um infinitivo. Portanto, fica muito melhor se uma listagem for feita com todos os elementos da mesma categoria. Se eles não têm a mesma importância, devem ser ordenados dos mais importantes para os menos importantes. Portanto, os mais importantes no princípio da lista. Mas se nós optarmos ao contrário, se optarmos por fazer primeiro os menos importantes e deixar os mais importantes para o fim, devemos explicitar isso. Devemos dizer, por fim, o mais importante, certo? Porque geralmente é melhor dizer as coisas mais importantes e deixar ir morrendo, digamos assim, as outras. Mas se nós decidirmos fazer ao contrário, então começamos a fazer a enumeração e chegamos ao fim e dizemos, mas o mais importante é isto assim assado. Todas as listas devem ser introduzidas explicitamente. Indicaremos em seguida 4 razões. Engraçado, tem aqui uma palavra. Aconteceu. Pronto. Indicação do tipo de lista e quantos itens aproximadamente é que ele possui. Já sei. Eu tinha indicação e depois resolvi pôr a própria frase. Em vez de indicação do tipo de lista e dos números, resolvi pôr a própria frase. Indicaremos 4 razões para explicar este fenómeno assim. Eu tenho aqui listagens, tenho aqui uma não formatada. Pronto. De acordo com Laslett, a análise custo-benefício funciona melhor para pequenas do que para grandes mudanças e cumpre um importante papel na análise de políticas e projetos, porque permite
avaliar prós e contras das políticas e projetos, visualizar como seria o mundo sem o projeto, antecipar e explorar perdas e ganhos ao longo do tempo, e introduzir na discussão o máximo de informações possíveis sobre preferências e custos. Bom, aqui nós não vemos nenhuma indicação, nenhum sinal visual, mas há uma listagem. Portanto, há aqui a partir dos 2 pontos, a única marca são as vírgulas, e não só, e nós também vemos que há os infinitivos. Reparem, há a repetição, não é? Avaliar, visualizar, antecipar, explorar, introduzir na discussão. Portanto, há uma repetição e nós vemos que há uma listagem. Tem aqui uma parcialmente formatada. Por exemplo. Claro que são. Indicações de enumeração. Os 2 pontos. E pode depois haver organização visual. Não é? Avançada, não é? Uma formatação avançada. Tenho aqui uma parcialmente formatada. Porquê? Porque tem uma indicação numérica, pode ser numérica ou pode ser alfabética, não é? Mas não tem uma organização visual. Não há formatação visual, não há, portanto, uma entrada. Desenvolveu-se um percurso da pedagogia da língua segunda assente nos seguintes princípios. 1. Exposição dos alunos à língua-alvo. 2. Exploração da comunicação oral na sala de aula. 3. Registro da expressão oral. 4. Promoção do trabalho com textos orais e escritos. 5. Promoção da leitura e o reconhecimento do texto. 6. Promoção da leitura para o reconhecimento de frases e palavras. 7. Análise e descobertas de diferenças e semelhanças. 8. Aprendizagem lúdica. Não há respeito pela regra da categoria gramatical. Não sei se notaram. Não? Acho eu. Exposição, exploração, promoção. Aqui já não é bem igual. Análise e descobertas. Já não é proativo. Não é a mesma forma. Pronto. Aprendizagem lúdica. Até ao 6 está do lado do professor e do 7, 8 está do lado do aprendente. É essa a diferença. Os 2 últimos estão do lado do aprendente. Aliás, é mais importante. É mais importante como é que vai funcionar, de facto, do lado do aluno. Pronto, isto é, portanto, da alfabetização em língua portuguesa, também nas atas APA. Tem aqui uma outra listagem formatada. A escolha do espaçamento, até tem as 2 formas. A escolha do espaçamento é baseada em alguns critérios fundamentais, que são propósito da plantação, circunstâncias favoráveis para a poda e o desbaste, espécie a ser plantada, fertilidade do solo e possibilidade de mecanização das operações. Aqui está semi-formatada, não é? Semi-formatada porque tem indicação alfabética, mas não tem o formato visual. Embaixo está a mesma, mas com uma listagem formatada e visual, completamente formatada, digamos assim. Aqui tem número e a disposição, que é a mesma. Os 5 critérios do espaçamento. Mas, comparação e contraste. Muitas vezes fazemos organização textual e de parágrafos com comparação e contraste. As marcas são, como sabem, as construções comparativas, com mais, menos do que, tanto como, os conectores contrastivos, em contrapartida, ao contrário, pelo contrário, ao invés, já, agora, etc. Às vezes, paralelismo. A tem as propriedades X, B tem as propriedades Y. Eu tenho aqui um exemplo também, vamos lá espreitá-lo. Uma comparação entre os resultados. É um inquérito linguístico sobre as sibilantes, realizado em Lisboa e em Braga. É uma comparação dos resultados. Aliás, não é bem, é uma comparação das perspectivas dos falantes. Pronto, os resultados médios globais de Braga, da comparação, já sabemos aqui que vai ser esta organização, da comparação dos valores de Braga com os de Lisboa, para além das diferenças, falar-se-á delas mais adiante, ressalta a semelhança entre os padrões de distribuição de fusão. Essa observação mantém-se de modo geral no que respeita aos resultados individuais, não só em termos do grau de incidência, etc, etc, etc. Bom, vamos para adiante. Aqui temos referidas as diferenças e as semelhanças, já. Portanto, já sabemos que vai haver uma comparação-contraste. Existem diferenças entre Lisboa e Braga, que importa identificar. A mais saliente diz respeito ao fator género e reside no facto de os resultados femininos de Braga, dos 3 grupos etários de Braga, serem mais conservadores do que os dos outros grupos correspondentes. Uma segunda diferença relacionada com a primeira tem que ver com o grau de fusão das adolescentes pré-carentes.
Estas parecem distanciar-se de forma muito significativa dos adultos mais jovens e aproximar-se das falantes adultas de mais idade. Pronto, então, claramente o texto repete diferenças e semelhanças, outra vez, diferenças a mais saliente, a mais conservadoras, uma segunda diferença, portanto, outra vez, distanciar-se, aproximar-se. Portanto, há aqui uma série de termos que são contrastantes e são, ao mesmo tempo, comparação e contraste. Isto é baseado num trabalho da Universidade do Minho sobre a fala oral bracarense. Portanto, são inquéritos extensos na população de Braga sobre a fala oral. Então, há parágrafos, estou quase a terminar, cuja função é de estabelecer ligação entre grandes partes do texto ou entre secções. Por exemplo, a primeira parte do parágrafo pode sumariar a secção anterior e a segunda parte vai avançar, vai introduzir a secção seguinte. Eu vou voltar àquela gramática do Paiva Raposo, a gramática do Gulbenkian, e vamos ver como é que ele fez. Pronto, isto é 2 parágrafos adiante dos que estivemos a ver há bocadinho. Estamos a ver o 11.1, que era frase, oração, enunciado, proposição. Pronto, isto é um bocadinho mais adiante. Organização funcional da frase. Reparem como ele destaca com os negritos, aqui são branquitos, o branquito, o tópico que vai tratar. Pronto, depois fala aqui de, como é que é? Análise da frase simples, portanto, tem que ver para analisar, tem que ver com a análise tradicional da frase sujeito-predicado e do predicado, em verbo e complementos de vária ordem. Pronto, ele tem que falar disto porquê? Porque uma parte desta gramática é baseada na gramática gerativa transformacional. E, portanto, o modelo à partida sintático, não é só sintático e semântico, mas na análise tradicional falava-se portanto, de sujeitos, predicados e depois predicado em vários complementos. Na análise da gramática gerativa, fala-se em constituintes. Pronto, e é isso que ele diz. Portanto, são os elementos que na gramática tradicional se chamavam assim. Pronto, o primeiro comum é a ideia de que a frase se organiza numa estrutura hierárquica de grupos e palavras articulados entre si. A diferença entre os dois tipos de análise tem a ver com a forma como os constituintes são caracterizados. Portanto, ele tenta mostrar que a gramática gerativa tradicional e a transformacional e a análise tradicional têm coisas em comum, têm um denominador comum. A frase é uma hierarquia, certo? As frases são hierarquias. Então, vermelho é o que ele disse para trás. Na análise estrutural desenvolvida nas correntes modernas da linguística e expostas na secção anterior, os grupos classificam-se segundo a classe de palavras a que pertence o seu núcleo, ou seja, em sintagmas nominais, verbais, preposicionais. E agora vem o que ele vai fazer a seguir, amarelo. Na análise que desenvolveremos nesta secção, os constituintes classificam-se segundo a função que desempenham na articulação lógico-semântica da frase, em termos, por um lado, da noção de predicação e, por outro, da concepção das frases como sendo representações de situações em que participam diversas entidades em circunstâncias particulares. Portanto, há aqui claramente o que é que foi para trás e o que é que vai ser agora. Isto é bom, no início de um texto, de um tema, é bom dizer o que é que já tratei e o que é que vamos tratar a partir de agora. Pronto, e era isto. Aí está a bibliografia, vou interromper o compartilhamento e tenho outra reunião daqui a 4 minutos. Em casa, no Zoom. Vamos lá, como é que eu me vou pôr lá? Não sei como. Então, é aí em casa. Até sexta-feira. Tchau. Professora, eu tenho uma dúvida. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Tchau, tchau.